Olá, bom dia. Este é o programa Pedra Angular. Esse programa vai ao ar todos os dias através da Pedra Branca FM e estamos ao vivo agora pelo Facebook. Esse vídeo também estará no nosso canal no YouTube para você assistir quando quiser. Digita no Google Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, e lá você vai ter acesso a vários ensinamentos. Sem dúvida alguma, este programa é um produto da graça de Deus, que nos colocou aqui para adentrar no seu lar, através do rádio, através do nosso canal e ao vivo agora pelo Facebook, para transmitir a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. A fé de rapto, a fé para o rapto está nas mensagens. E estamos gratos a Deus, felizes, alegres, por poder chegar até seu lar agora, adentrar no seu lar, seja em casa, no trabalho, onde você estiver, levando até seu lar a mensagem que restaura a vida do ser humano, que leva ele de volta à palavra original. Nós estamos seguindo com uma série sobre a semente da serpente. Nós já fizemos vários programas com relação a isto. E hoje nós vamos falar um tema bastante polêmico, que as pessoas colocam polêmica. Mas não existe polêmica quando se tem a revelação das Escrituras. Veja só, a pergunta é: por que Caim não é filho de Adão? Nós vamos provar isto aqui nas Escrituras, mostrando as duas descendências separadas, a descendência de Caim e a descendência de Adão, mostrando que Caim não está na genealogia de Adão, e que nós falamos em programas passados de quem ele é filho, o seu pai espiritual e o seu pai carnal. Basta você assistir a mensagem Caim, as duas sementes, a semente da serpente, com o título As Duas Sementes, Caim e Abel, quem era o pai espiritual de Caim e o pai carnal. Isto nós frisamos nos programas passados, e hoje nós vamos mostrar porque ele não é filho de Adão de forma carnal, na carne. Vamos mostrar as descendências. E para isso nós vamos ler uma escritura para fixar a nossa reflexão. Gênesis capítulo 4, versículo 17. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e o chamou o nome da sua cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. Gênesis capítulo 5, versículo 3 diz, começando do 1, diz assim: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou, criou o homem, a semelhança de Deus ele o fez. Versículo 3: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. Observe. Capítulo 4 mostra a descendência de Caim. Capítulo 5 mostra as gerações de Adão, a descendência de Adão. Então vem comigo na tela, que eu quero mostrar para você de forma minuciosa, clara, os pontos principais que a Bíblia nos respalda, mostrando que Caim não é filho de Adão. Vem comigo, fique conosco até o final da programação e você será ricamente abençoado. Muito bem, Deus vos abençoe. Continuando a nossa reflexão, porque Caim não é filho de Adão, nós vamos responder isto de forma minuciosa, categórica, biblicamente, mostrando porque Caim não é filho de Adão. Uma vez que Adão é filho de Deus, e todo descendente dele seria um filho de Deus. Agora observe,
Nós já frisamos isto, de quem é o pai carnal de Caim e o pai espiritual. Então, uma vez um séptico chegou para mim e disse assim: Caim, eu frisei para ele o seguinte, que por que Caim não é filho de Adão? Primeiro ponto que nós vamos frisar, porque ele não teve o direito à primogenitura, ou alguns filhos que cometeram coisas erradas, cometeram atos errados, perderam o direito de primogenitura. Então o séptico chegou e disse assim: Caim perdeu o direito de primogenitura porque ele cometeu assassinato. Por isso que ele não recebeu o direito de primogenitura. Então eu disse para ele assim: mas ele não é citado na genealogia de Adão. Ele disse: ele também não é citado porque ele cometeu várias coisas erradas, vários atos errados, inclusive assassinato. Assassinou seu irmão. Eu disse: então vamos para as escrituras, porque homens que foram primogênitos e perderam o direito de primogenitura, eles foram citados nas escrituras. Por que eles perderam o direito de primogenitura? E nós vamos ver isto agora com vocês. Veja só. Caim não teve direito à primogenitura porque ele não era filho de Adão. O direito da primogenitura era o direito da porção dobrada. Todo primeiro filho que nascesse, ele tinha direito à porção dobrada e seguir a linhagem do pai, a linhagem sacerdotal. Observe, depois nós vamos fazer um programa sobre a primogenitura explicando tudo. Mas veja só. Então eu respondi assim para ele: não, Caim não teve direito à primogenitura porque ele não era filho de Adão. E se ele fosse filho de Adão pelos seus atos errados, teria citado porque ele perdeu a primogenitura. Vamos ver aqui o primeiro exemplo que perdeu a primogenitura por cometer atos errados, atos que não condiz com a conduta de um primogênito. Veja só, Rubem era o primeiro filho de Jacó. Observe, as escrituras diz lá em Crônicas, capítulo 5, diz assim: quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama do seu pai, deu a sua primogenitura aos filhos de José. Observe como a Bíblia especifica. Ele era o primogênito. Então a Bíblia teria dito assim: Caim era o primogênito de Adão, mas ele perdeu porque cometeu assassinato. Não, mas a Bíblia nem cita ele na genealogia de Adão. E aqui Rubem é citado e especifica por que ele perdeu o direito de primogenitura, por profanar a cama do seu pai quando deitou com sua concubina. Deu a sua primogenitura aos filhos de José, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Então observa aqui, nós temos Rubem citado como filho primogênito, mas especifica por que ele perdeu a primogenitura. Mas ele não deixou de ser citado na genealogia de Jacó. Não deixou. Continuou sendo citado, mas especificou por que ele perdeu o direito de primogenitura. Então eu respondi para o séptico: e Caim não foi nem citado na genealogia. Gênesis 49, quando Jacó, você pode ler isto em casa, quando Jacó reúne seus filhos, ele chega para Rubem e diz assim, Gênesis 49, versículo 3, Rubem, tu és o meu primogênito,
minha força, o meu princípio e o princípio do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Instável como a água, não serás superior, porquanto subiste, não serás o primogênito, porquanto subiste à cama do teu pai, e então a contaminaste. Ele subiu à minha cama. Então tu não vai receber a bênção da primogenitura, porque tu profanaste a cama do teu pai. Se Caim fosse filho de Adão, teria especificado por que ele não seria o primogênito, não receberia esta bênção, mas não deixaria de citar ele na genealogia. Creio que você esteja me entendendo. Não deixaria de citar ele na genealogia. Como Rúben foi citado, mas uma especificação clara de como ele perdeu o direito de primogenitura. Vamos em frente, para que nosso tempo não passe rápido e nós não venhamos a falar de tudo. Vamos lá, vamos em frente aqui. Seguimos. Siga comigo e analise nas escrituras comigo claramente. Vamos lá. Porque Caim não é filho de Adão? Porque ele não teve direito à primogenitura. E nós vamos citar outro que perdeu o direito de primogenitura por sua conduta errada. Veja só. Esaú. Você sabe que nasceram os dois gêmeos, Esaú e Jacó, mas Esaú saiu primeiro. Então ele tinha direito à primogenitura. Mas o que é que acontece que a Bíblia diz? E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que, por uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque ele perdeu o direito de primogenitura, porque ele foi devasso e profano. Ele não deu valor àquilo e trocou por qualquer coisa. Mas a Bíblia não deixa de citar porque ele perdeu o direito de primogenitura. Mas não cita de Caim. Não cita. Então Caim não era filho de Adão. Caim era filho espiritual de Satanás e carnal da serpente. Como nós frisamos nos programas passados. Assista os programas passados e você verá claramente a explicação disto. Então veja só. A resposta que eu dei. Veja, Esaú perdeu o direito de primogenitura, mas a Bíblia mostrou por que ele perdeu. Porque foi devasso e profano, assim como mostrou porque Rúben perdeu o direito de primogenitura. Então, se Caim fosse filho de Adão, teria mostrado porque ele não seria o primogênito, ele perdeu o direito de primogenitura. Mas como ele não é nem citado como filho de Adão. Vamos seguir aqui em frente, mais um exemplo para a gente entender. Observe. Porque Caim não é filho de Adão, ele não teve direito à primogenitura. Veja só. Nós temos as virgens nécias e a noiva. Observe. As virgens nécias perdem o direito de primogenitura e não é arrebatada porque o direito de primogenitura hoje é o novo nascimento. O novo nascimento é que te dá direito a ser primogênito de Deus. Então veja, as virgens nécias perdeu o direito de primogenitura porque não levou o azeite de reserva para chegar até o final da caminhada. Mas a noiva sim. E a Bíblia fala que a noiva tem direito à primogenitura. Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. Quem é? A noiva. A noiva
os que fazem parte da noiva são os primogênitos de Deus. Esses primogênitos são os primeiros. São os que terão direito às bodas do Cordeiro e o milênio. São os que nascem de novo. Esses têm direito à bênção da primogenitura. E eles vão receber a porção dobrada do Espírito Santo aqui na terra, com o poder da palavra falada. Eles terão. Mas as virgens nécias perdeu, porque as suas atitudes fez ela perder o direito de primogenitura. Embora andassem juntas todas as 5 e as 5, 5 prudentes e 5 nécias, mas essas não chegaram a receber. Não vão receber a porção dobrada, não vão ter direito às bodas e nem o milênio, porque não tiveram azeite para chegar até o final, ou seja, não tiveram uma vida de comunhão com Deus para chegar até o final da caminhada. Embora vão ser salvas, mas não vão nascer de novo. Vamos seguir aqui. Observe. Então aí nós já demos as razões porque Caim não é filho de Adão, porque ele não teve direito à primogenitura. E aí nós vamos seguir. Por que Caim não é filho de Adão? Porque ele não é citado na genealogia de Adão. Observe comigo. Ele não é citado. Vamos analisar isto aqui passo a passo para compreendermos. Observe comigo aqui. Ele não é citado na genealogia de Adão. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome de Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Agora veja só o destaque aqui. Deus me deu outro filho. Outro. Ela teria dito, se Caim fosse filho de Adão, ela teria dito assim: Deus me deu mais um filho. Ela diz: Deus me deu outro filho para preencher o lugar de Abel. Já que Abel, a palavra Abel quer dizer sopro, e Abel simboliza a morte de Cristo e Sete simboliza a ressurreição de Cristo. Em figuras, em tipos. Mas veja só, e Caim não entra nisto. Então veja só, Deus me deu outro filho, outro. No lugar de quem? De Abel. Senão ela teria dito, Deus me deu mais um filho, agora eu tenho Caim e tenho Sete. E Abel foi morto. Não. Deus me deu outro filho para preencher o lugar de Abel, a qual Caim o matou. Quando eu tenho o primeiro filho, o segundo que vem eu digo, Deus me deu mais um filho. Minha esposa comigo vai ter mais um filho. Mas ele diz outro. Outro. Não foi mais um. Então veja só, ele não é citado na genealogia de Adão. Vamos em frente. Por que Caim não é filho de Adão? Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Observe. Se Caim fosse filho de Adão, a Bíblia tinha dito, e gerou outro filho, gerou mais um filho, gerou o seu segundo filho agora. Então veja só, gerou um filho à sua imagem e semelhança. Em nenhum momento a Bíblia diz que Caim é a imagem e semelhança de Adão, porque Adão é um filho de Deus. E ele teria que gerar um filho à sua imagem, à sua semelhança, tanto no físico como no espiritual. Então veja só,
Então aqui teria dito que Sete seria o segundo e não o primeiro. Se Caim fosse filho de Adão, teria dito Sete seria o segundo. Mas começa a geração de Adão em Gênesis. Esta é a geração de Adão. No dia em que Deus o criou, o homem. Então especifica, começa com Sete. Porque Abel havia sido morto. Abel era filho de Adão. Então ele tinha sido morto. Então agora começa sua árvore genealógica. Então vamos em frente aqui. Observe comigo. Porque Caim não é filho de Adão. Porque a Bíblia fala na genealogia de Adão, em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, e diz pra gente, observe, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, e assim vai, Noé, Sem, Cão e Jafé. Aí é a árvore genealógica. Observe. Se Caim fosse filho de Adão, ele estaria aí. Mas ele não está. Ele não faz parte da descendência de Adão. Ele não era filho de Adão. Segue aqui em Crônicas. Nós estamos mostrando claramente. Gênesis capítulo 5. Crônicas mostrando a genealogia de Adão e que Caim não está inserido nisto. Vamos em frente. Por que Caim não é filho de Adão? Porque a Bíblia mostra claramente. Judas, versículo 14. Diz: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas, versículo 14. Então, a Bíblia deixa clara: Enoque é o sétimo depois de Adão. Então, começando, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered e Enoque. Se Caim fosse filho de Adão, então Enoque não seria o sétimo. Enoque seria o oitavo, mas a Bíblia responde, a própria Bíblia, e é harmônica, e não há contradição nas Escrituras. Ela é clara, perfeita, e responde à própria Bíblia. A Bíblia responde à própria Bíblia no seu contexto. Então, Adão simboliza a primeira era da igreja, Enoque simboliza a última era da igreja, como só existe 7 eras. Há quem diga que no lugar de Adão tinha que ser Abel. Alguns que olham as Escrituras e diz, alguns, até pessoas da mensagem dizem assim, no lugar de Adão seria Abel. Então, porque diz que Enoque é o sétimo depois de Adão. Então, no lugar de Adão seria Abel. Abel, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered e Enoque. Não. O sétimo depois de Adão, mas inclui Adão. Inclui Adão. Veja. Por quê? Adão viveu uma íntima comunhão com Deus. A gente sabe disto, lá no Éden. Deus o visitava. Eles conversavam com Deus toda a tardinha. No entardecer. Então Adão gozou de uma íntima comunhão com Deus. O último, o sétimo, também gozou de uma íntima comunhão com Deus, porque ele conviveu com Adão e conheceu o que Adão viveu. Ele soube a comunhão que Adão teve no jardim do Éden com Deus. Então ele pensou, Enoque pensou, então um homem pode ter comunhão com Deus. Então ele buscou uma íntima comunhão com Deus e Deus o levou para casa, o tomou para si. Simbolizando a sétima era da igreja,
onde haverá uma noiva que vai ser arrebatada. Então veja só, o primeiro goza da comunhão com Deus e o último goza também de uma íntima comunhão com Deus. O primeiro gozou de uma comunhão íntima, o último também. O primeiro simboliza a primeira era da igreja, dos apóstolos, que nos legaram a verdadeira fé, a verdadeira crença e a verdadeira comunhão com Deus, como é que se tem. O último também teria que ser como o primeiro. O profeta desta era gozou de uma íntima comunhão com Deus e deixou as mensagens que nos ensinam como ter uma íntima comunhão com Deus para ser arrebatado, para ser raptado desta terra. Como é maravilhoso. Vamos seguir em frente. Nosso tempo está acabando. Vamos lá. Vamos lá. Porque Caim não é filho de Adão? Porque ele não é a imagem e semelhança de Adão. Observe comigo. Ele não é a imagem e semelhança de Adão. E assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Observe. Caim, ele não é filho de Adão porque ele não trouxe a imagem e semelhança de Adão. Adão é um filho de Deus. Observe. Nenhuma parte da Bíblia diz que Caim é a imagem e semelhança de Adão. Nenhuma parte. Primeiro, se ele fosse filho de Adão, ele jamais seria assassino, porque filhos de Deus não é assassino. Então, ele não é filho de Adão. Porque assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, esta carne que está aqui, ela trouxe a imagem do meu pai carnal, a imagem do terreno. Temos que trazer a imagem do celestial como filhos de Deus. Então veja só. E como é que nós somos a imagem e semelhança de Deus no espiritual como filhos de Deus? Quando nascemos de novo. Observe. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso nos faz a imagem e semelhança de Deus quando nós nascemos de novo, porque aí não é a vontade da carne, nem do sangue, nem a vontade do varão. Você sabe que eu, no natural, trago a imagem do meu pai, a minha carne traz a imagem do meu pai, isto foi a vontade do varão. Veja, nasceu do homem esta carne. Quando o germe de vida cruzou com o óvulo e fecundou, ali estava eu, sendo formado, para trazer a imagem do meu pai, do terreno. Mas os que trazem a imagem do espiritual como filhos de Deus, eles não nascem de varão, não nascem da vontade da carne nem do sangue, mas de Deus. Aí o apóstolo Pedro diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, como quando o germe cruzou com o óvulo e fecundou, ali estava uma semente corruptível. Porque nasci em pecado, nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas, quando eu nasci de novo de Deus, eu sou uma semente incorruptível. Eu não sou gerado de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece. Então aí você tem 1 Pedro diz isto. Então observe comigo. Os filhos de Deus, se não tivesse acontecido a queda, se não houvesse a queda, nós íamos ser gerados
mediante a palavra. Assim como fomos gerados hoje com um novo nascimento, sem ser vontade do varão, vontade da carne e do sangue, que não nasce do sangue, sendo gerado pela palavra, se não houvesse a queda, nós iríamos ser gerados pelo poder da palavra falada. Adão ia falar a palavra e nós iríamos surgir do pó da terra. Os filhos de Deus iam ser chamados um a um mediante o poder da palavra falada. Adão iria falar e surgiríamos do pó da terra. Mas como ocorreu a queda, e a queda foi sexo, foi Eva sendo deflorada pela serpente, Deus permitiu que a raça humana nascesse pela via sexual. Veja, Deus permitiu que viéssemos desta forma, mas que surgiria o segundo Adão, que é Cristo, para nos gerar pela palavra, como nós íamos ser gerados. Se não houvesse a queda, nós iríamos ser gerados pela palavra. Mas houve a queda, fomos gerados na carne pela vontade do varão, trazendo a imagem do terreno. Mas Deus providenciou o segundo Adão, que é Cristo, para nos gerar pela semente incorruptível que é a palavra. Como é maravilhoso isto! Revelação é coisa tremenda e maravilhosa. Aí você diz, e por que Deus criou a mulher? Simplesmente, como eu falei em um programa passado. Ele criou a mulher com 3 propósitos. Primeiro, para auxiliar seu marido. Segundo, para cair. E terceiro, para gerar filhos. Ela auxiliaria seu marido. Ela seria o estopim, seria o meio pelo qual a raça humana iria cair, porque ela iria trazer, ela cairia com a serpente, depois comeria com o seu marido, teria relação com o seu marido, Adão, e a raça humana cairia. E depois da queda, Deus permitiu que ela gerasse filhos mediante a relação sexual e mediante as dores de parto. Mas se não houvesse a queda, nós seríamos gerados pela palavra falada, como somos gerados hoje pela semente incorruptível, a palavra de Deus viva que permanece. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas creio que aí fica claro para você compreender. Porque Caim não é filho de Adão. Que Deus te abençoe, te ajude, abra o seu coração para Deus revelar-te a palavra. Isto só pode ser dado por revelação. Um forte abraço, até a próxima programação. Traremos na próxima programação os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque existe predestinação e que os filhos de Deus são predestinados para a vida eterna. Nós falaremos sobre isto. Deus te abençoe.